Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Yeshua. Shalom, shalom, meus amigos, tudo bom? Como estão vocês? Faz algum tempo aí que a gente não tem gravado um videozinho. Hoje eu estava estudando e eu achei um caos, uma história judaica, e resolvi então contar para vocês. E eu achei nessa história algumas coisas interessantes que dá pra gente estar conversando. Tava aqui tocando, daí eu resolvi começar esse vídeo cantando, né, e contar essa história para vocês. Essa história o nome dela é O Anel Perdido, né? Dá até uma semelhança com um texto na Brit Hadashah, né, lá na nossa no Novo Testamento, mas é uma história, não é aquela passagem, é uma história judaica. E eu achei muito legal, né? Começa assim, ó, o Rabino Itzhak Dayan contou uma história fascinante, né? A pessoa, o locutor que estava contando essa história, ele ouviu deste Rabino Itzhak. Em uma certa ocasião, um casal de noivos marcou seu casamento. Como sempre, a emoção, a alegria encheram os seus corações, né? A família do noivo enviou inúmeros presentes para a noiva, que era o costume, incluindo um anel de noivado muito valioso, né? Preste atenção. Era um anel com um diamante solitário com mais de 3 quilates, né? A cor da pedra embelezava a qualidade do brilhante, ela realçava o brilhante, a cor da pedra. Outra coisa que temos que prestar atenção. Diante de tudo isso, a noiva ficou fascinada e muito animada com tantos elogios, né? Até aí, show de bola. No dia do casamento, após o vínculo matrimonial, após a cerimônia do matrimônio, aconteceu algo que nublou a atmosfera festiva da família. A noiva havia perdido o anel. Veja só que coisa louca, né? Que tristeza. As portas do local foram fechadas, as pessoas foram perguntadas se viram a joia, se viram ela, deviam devolver para os noivos, né? Os garçons foram verificados, ninguém saiu, tudo indicava que aquela pedra havia desaparecido da face da terra. Na semana seguinte, a família começou a comentar sobre a distração da esposa do noivo, né? Imaginando como poderia perder um presente tão importante. Eu fico imaginando, né, as titias, aquelas pessoas mais velhas, mais próximas da família ali, dos noivos, né, começando a comentar, né? Eu imagino isso. E todos esses comentários, lógico, criaram em torno da noiva a imagem de uma pequena mulher irresponsável e descuidada. Ao longo dos anos, esse rótulo definiu a personalidade desta mulher. Claro, isso sempre incomodava e fazia com que se sentisse mal. Isso é óbvio, é lógico, né? Quando tinha 10 anos de casamento, o casal decidiu encenar sua união matrimonial.
em uma pequena cerimônia. Ele vestiu aquele terno que usava na cerimônia de casamento e ela fez o mesmo com o vestido de noiva. Então eles convidaram apenas a família mais próxima e alguns amigos muito queridos. E de repente o noivo colocou a mão no bolso e percebeu que nele havia um anel perdido. Ele pegou e entregou a sua esposa na frente de todos. A surpresa do público foi tão grande que todos disseram: ela deu para você ficar naquela noite e ele esqueceu, e você esqueceu. Você esqueceu que estava dentro do seu terno, ficou 10 anos dentro do seu terno e você não viu, né? Após esse evento, os papéis foram alterados. Todos comentaram quão boa ela sempre foi, e como conseguiu silenciar a vergonha de todos esses comentários por todos os anos. E ele não foi descartado como irresponsável, né? Não no sentido irresponsável de cara mal, não. É no sentido de que ele não se ligou, ele esqueceu. A festa estava tão boa e aquela coisa, a felicidade, ele acabou esquecendo. Uma década depois, os dois cônjuges se entreolharam nos olhos e disseram um ao outro: agora não seremos capazes de comemorar nossos 20 anos de casamento, disse ele. Nossa situação econômica se deteriorou bastante e, e com os empregos realizamos despesas diárias. Desta vez você e eu celebraremos sozinho aqui em nossa casa, com um jantar modesto. Ao ouvir essas palavras, ela pegou o anel e lembrou-se dos comentários da noite de núpcias, que diziam onde o noivo havia adquirido e quão caro era. Ela foi à joalheria e pediu para falar com o proprietário. Chegou lá, aquele homem muito elegante e muito bondoso saiu e disse: sim, em que posso ajudar? Olhe para este anel, disse ela. Este anel foi dado a mim no meu casamento, comprado aqui. Agora nossa situação está apertada e eu quero vendê-lo. O homem olhou para aquele solitário e disse: muito bonito, mas com licença, senhora, este não é o anel que eu lhe vendi naquela ocasião. O tipo de montagem não é nosso. Presumo que tenha sido comprado em uma joalheria concorrente a alguns quarteirões daqui. Ela gentilmente se despediu e dirigiu-se ao negócio a que foram referida. Ela se apresentou então ao proprietário, né, e disse que gostaria de vender o anel. Aí o proprietário olhou e disse: sim, de fato, esse é nosso trabalho e lembro-me perfeitamente do marido. Ele vinha aqui há 10 anos e toda semana ele nos pagava uma quantia para pagar pelo anel. Quando ele a liquidou, lembro-me da felicidade com que ele a levou. Ele até comentou que naquela data ele tinha 10 anos de casado. Obrigada, disse ela. Olhou bem sério pro dono e disse: nesse caso não venderei o anel. Ela caminhou em direção à sua casa e entendeu que o verdadeiro brilho do lar era quem? Era o marido, que Deus havia lhe enviado e que o brilho que ele possuía ofuscava qualquer pedra preciosa. Amigos, eu vendo lendo, melhor dizendo, este caos, como a gente diz aqui no interior, esse caos, né? Eu fiquei muito pensativo e achei algumas coisas aqui que me chamaram a atenção. No começo ela disse que incluindo um anel de noivado muito valioso. Esse anel seria a nossa salvação. Muitos presentes nós ganhamos. Você já notou? Esse ano aí que passou, 2020, todo mundo com medo, tudo, né? Algumas pessoas, pela misericórdia de Deus, conseguiram superar algumas coisas graves que aconteceram, né? E, enfim, vários. Não quero aqui falar de tristeza, só estou comentando para que você entenda. Aí o que acontece? No meio desse turbilhão, nós temos a nossa vida, nós acordamos todos os dias, nós temos filhos, temos a esposa, ou a esposa tem o seu marido, alguns ainda têm o seu serviço, outros não têm, mas de uma outra forma
o Hashem ele abençoa para que não falte nada na sua casa. Pessoas estão no hospital sendo curadas, né? Enfim, várias outras coisas. Mas, assim como ele falou, vários presentes foram entregues à noiva, né? Mas ele destacou um presente, um anel muito valioso, né? Esse anel é a nossa salvação. Foi nos entregue. Vocês querem ser salvos? Eu vou lhe dar esse presente. Agora vocês vão ter que correr atrás. Vocês vão ter que estudar a Torá, vocês vão ter que cumprir os mandamentos, vocês vão ter que fazer aquilo que eu ordeno para vocês. Enfim, foi continuando a história, foi continuando. Eu estou só aqui porque eu não posso fazer um vídeo muito grande, né? Depois lá embaixo diz assim, ó, nas semanas seguintes a família começou a comentar. O que é esse comentário aqui? Não é comentário assim, como ela estava linda. Não. Esse comentário aqui a gente chama de Lashon Hara. Lashon Hara. Que é o que? Falar mal, né? Uma tradução bem superficial assim, né? Bem corriqueira, só para nós entender, é falar mal, tá? Ou seja, eles estavam falando mal da noiva. Que irresponsável, né? Se ela tivesse perdido talvez ali essa aqui é o quadrinho que tá aqui em cima aqui, ó. É o quadrinho que eu fiz da minha primeira kippah, né? Tá aqui em cima aqui, vocês podem estar vendo aí. O que é aquele quadrinho lá em cima, né? Em 1999. Aí eu fiz um quadrinho e deixei ali de recordação, né? Para meus filhos, para meus netos, bisnetos. Se eu estiver vivo eu vou contar histórias, se não tiver, os meus filhos, os meus netos e assim por diante vão contar histórias. Essa aqui foi a primeira kippah do meu avô, meu pai, meu avô, meu bisavô, tataravô. Se bem que eu quero chegar aos 120 anos com saúde, né? Para poder estar falando da Torá, dos mandamentos do Eterno. Enfim, continuando. Elas estavam fazendo Lashon Hara. E isso é terrível, irmão. Isso é terrível, né? A língua... se a gente soubesse o mal que ela faz, né? Se eu continuar lendo aqui, você pode depois pegar, voltar ali, ler e escutar a história. Ela fez com que a mulher se sentisse nada, menos que nada. Ela se sentia mal. Imagina numa festa de família você chegar lá sabendo que todo mundo estava falando mal de você, né? É ruim demais. E daí assim foi. Aí chegou quando tinham 10 anos. 10 anos, eles resolveram então fazer a renovação dos votos, né? Que é o que a gente chama por aqui, renovação dos votos. Fizeram com 10 anos, não tinha tanto dinheiro. O que fizeram? Fizeram uma coisa mais enxuta. Mas mesmo assim convidaram aquelas pessoas. O noivo já estava se preparando, que ele disse: hoje nós vamos dar a volta por cima. Hoje eu vou mostrar que a minha esposa é uma bênção. E aí o que ele fez? Fizeram essa festinha. Quando ele aqui, aí eu separei. O casal decidiu encenar sua união matrimonial. O que é isso? Trazendo para um lado espiritual, é a techuvá. O que é techuvá? Techuvá pode ser retorno, conversão, não a religião. Não é isso. Não é você se converter a uma religião. Não, é você se converter dos seus maus caminhos, é o que a Bíblia diz. Seus maus caminhos, a Torá fala. Quando você se converte dos seus maus caminhos, você está fazendo techuvá. Né? Ou seja, uma mudança de direção. Eu era ladrão, hoje não sou mais. Eu era, sei lá, um bêbado, hoje não sou mais. Enfim, são os pecados. Quando a gente deixa de ser aquele pecador que era e nos tornamos, ou estamos fazendo a conversão para nos tornar santo, nós estamos fazendo a techuvá. Isso sim é uma techuvá, isso sim é conversão. Conversão não é ir para uma outra religião. Não, você pode se converter dos seus maus caminhos usando a Torá, né, a Bíblia. E, claro, é bom estar em uma congregação? Sim. Por quê? Porque lá ajuda você a aprender mais. Você está em comunhão com os irmãos. Então fica mais fácil de aprender do que em casa, né?
Mas, continuando a conversa. E de repente o noivo colocou a mão no bolso e percebeu que nele havia o anel perdido. Olha só a bênção. Quando você faz uma techuvá, quando você começa a, 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 a sair daquele mau caminho que você estava, você começa a receber a sua bênção. Começa a perceber que você ganha a bênção. Você começa a perceber que a Hashem está sempre te abençoando. E às vezes aqui é o anel que valia é, muita grana, né? Mas às vezes é um livramento. Né? Eu quase bateram no meu carro ontem, fui ver a minha mãe ontem e quase bateram no meu carro. Questão de milímetros para bater no meu carro. Mas ali eu senti, eu disse para minha esposa, eu senti que tinha batido o carro, mas não bateu. Ou seja, a mão do anjo estava ali, a mão do Senhor estava ali. Foi ele que desviou o carro, né? Para não haver confusão, para não nada, para não acontecer nada, nem o prejuízo material que seria o menor, mas nem isso ele deixou que acontecesse. E eu sou um cara que às vezes eu fico meio irritado. Eu sou um cara meio bravo, né? Apesar dessa cara, mas eu sou um cara meio bravo. E nem isso aconteceu, irmão, porque eu tenho pedido para Hashem para que eu possa ser mais calmo, mais tranquilo. Só que ele não vai fazer isso assim, tu vai ficar. Ele vai deixar acontecer algumas coisas para te treinar. Eu quero aprender a tocar violão. Eu tenho que me esforçar para aprender a tocar o violão. Assim é na vida espiritual, né? Então, para mim foi uma bênção. Uma não, várias, né? Mas numa situação aconteceram várias bênçãos, né? Então foi show de bola, como eu costumo dizer. E continuando. Então a bênção, né? Depois ele pegou e entregou a sua esposa na frente de todos. Né? E a surpresa do público foi tão grande que todos disseram: ela deu para você ficar e naquela noite e você esqueceu. Né? E aqui é a honra, eu separei como honra. Deus nos honra quando a gente começa a nos tornar para Ele, a nos voltar para Ele, a nos tornar como Ele, né? Santos. A gente tem que tentar. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Mas nós temos que tentar ser santo como Ele é. Porque senão nós não veremos a Deus. E isso é o pior de tudo. Nós não veremos a Deus, querido. Eu estou aqui, eu vou viver, como eu disse, eu quero viver até os 120 anos gozando de saúde, né? E eu quero viver, claro que depende dele, né? Esse é o meu desejo, mas se ele quiser que eu viva até 119 ou 121, aí é com ele. Mas é um desejo que eu tenho. Por quê? Porque, como eu já falei, eu quero levar a palavra dele. Mas mesmo assim, 120 anos é muito curto perto da eternidade sem Deus, sem Hashem, sem poder olhar nos olhos de Yeshua e dizer assim: meu Deus, o cara não tem palavra, vai falar o que para Yeshua, cara? Vai falar o que? É clichê dizer assim, eu te amo, é clichê. Claro que nós vamos falar. Claro que nós vamos dizer obrigado porque tu morreu por mim, é claro. É claro que nós vamos falar isso. Mas, sabe, não tem palavras. O nosso vocabulário não expressa nenhuma palavra para que a gente possa falar que represente ele, né? É muito interessante isso. Mas continuando, senão eu vou ficar falando 2 horas aqui, né? Bom, aí depois de tudo isso, o pessoal começou a comentar de novo, né? Que ela era gente boa, que ela não foi a errada, porém quem foi errado foi o noivo. Olha só, daí já mudou o Lashon Hara. Agora já não é mais a noiva, agora já é o noivo que é o errado. Aí aqui eu fiquei pensando, Yeshua, ele não levou sobre si as nossas vergonhas, os nossos pecados? Ele levou tudo. Não é assim? Assim foi esse rapaz. Ele levou tudo, a culpa. Embora você vai entender que ele que esse anel, segundo anel foi comprado outra vez. Não era o mesmo. Né?
Só que o pessoal não ia saber que era o mesmo ou não, porque eles viram de longe. Até ela viu uma vez ou duas vezes, foi naquele, né? Não tinha assim aquela, não tinha usado tanto para saber até as marquinhas que tinha, né? Então, essa história ela nos diz isso, né? E aí vai indo para frente, né? Depois lá embaixo, quando ela vai na relojoaria para vender, ela vai ciente, né? Ela vai ciente de que era ali naquela relojoaria. E o que que acontece? O rapaz disse: não é aqui, não foi comigo. O que eu vendi foi outro. Olha só, o que eu vendi foi outro. Colocando, o que eu entendo aqui que estava colocando na cabeça dela que aquilo ali, por exemplo, era uma joia falsa, que o marido mentiu depois da comemoração de 10 anos, eles ficaram mais 10 anos ela com esse anel. Quando chegou no de 20 anos, eles não tinham como fazer um novo casamento. Então foi aí que ela foi vender. Então ela ficou 10 anos com esse segundo anel. 10 anos podia estar na cabeça dela assim, 10 anos ele me mentiu. Ele mentiu para mim. Ele falou uma coisa e não era, né? Veja só como o Hasatan ele é meticuloso. Ele trabalha para que a gente desanime, a gente desacredite das pessoas, a gente faça as coisas erradas, enfim, é a serpente, é um maligno, né? Esse é a função, né? Aí então ele diz, aí o que ele fala? Com licença, senhora, mas esse anel não é o que eu vendi naquela ocasião. O tipo de montagem é daquela lojinha lá, uns quarteirão lá para baixo. Ou seja, ele desprezou, dá a impressão que ele despreza aquela loja lá para baixo, né? Talvez por ser menor, né? O que dá a entender assim. E aí o que acontece? Ela vai lá, chegando lá, o rapaz que atende ela, o dono daquela relojoaria, ele conta para ela uma história. E que essa história mudaria a vida dela. Qual é essa história, pastor? Ele conta primeiro que é de lá mesmo, que é de lá. E ele começa a contar uma história maravilhosa. Olha só, ele diz assim, eu lembro-me... Ele começa assim, olha que interessante. Lembro-me perfeitamente do marido. Na primeira história, o cara diz assim, esse não foi o anel que eu lhe vendi. Mas ele não vendeu para ela. Vendeu para o marido. Ou para os pais do marido. Né? Aí na segunda ele diz assim, lembro-me perfeitamente do marido. Porque daí, o primeiro anel, claro, foi amor, foi tudo. O marido ficou feliz, aquela coisa toda. Mas não foi o marido que comprou. Foi os pais do noivo. Né? Claro que foram lindos, os pais do noivo estavam felizes, compraram o melhor que podia, aquela coisa toda. Isso, fato, não tenho o que falar. Mas, agora quem compra é o marido. E o marido leva 10 anos para pagar, porque ele diz assim, ó, ele vinha aqui há 10 anos e toda semana nos pagava uma quantia para pagar pelo anel, né? Entregava uma quantia para pagar pelo anel. Toda semana, são 4 semanas no mês, 10 anos, calcula aí. Calcula quanto tempo, quantas vezes ele foi lá. Chegava lá e deixava, olhava o anel e dizia, bah, minha esposa vai ficar felicíssima com esse anel. Né? Ele estava cultivando um carinho especial por aquele anel porque era para a amada dele. Né? Então o cara conta essa história para a mulher. Né? E aí ele fala, quando liquidou, lembro-me da felicidade dele. Olha só. Né? Então ele cultivou algo por aquilo ali, por aquele presente. Né? E que ele até comentou que naquele dia eles fazia 10 anos de casado. Então ele tinha calculado tudo para chegar nos 10 anos de casado e dar esse presente para a esposa, porque ele não aguentava mais ver ela sendo humilhada por uma coisa que aconteceu. Uma coisa que aconteceu, não tem que ser humilhado, né? Nesse caso ali. Então ela disse, nesse caso eu não venderei mais. Sabe por quê? Não é nesse caso porque a joia valia pouco. Não, é nesse caso porque o marido deu o suor dele, fez de tudo. Ela entendeu a história. Daí no finalzinho diz que quando ela voltava para casa, então ela entendeu que o verdadeiro brilho do lar era quem? Era o marido dela. Né? Aí
eu fiquei pensando, essa mulher ela estava focada, querido. Focada em quê? Em fazer a festa. Ela achava que o marido ia gostar da festa, né? Aquela coisa pá, pomposa e tal. Vendendo o anel, lógico, daria para pagar e ela ficaria sem o anel. É errado? Não, não é errado. Ela estava querendo homenagear o esposo dela. Mas ela ia fazer uma festa e ia convidar aquelas pessoas que estavam falando mal dela. E o marido ia ficar mais triste ainda. Na cabeça do marido, entendeu? Essa era a ideia dele. Pô, se ela fazer essa festa eu vou ficar mais triste ainda. Porque eu estou vendo a minha esposa ser humilhada há tantos anos. Né? E aí, o que aconteceu? Ela vai lá e acontece toda essa história ali que eu contei para vocês. E aí, se você se lembra, no começo da história eu falei que o anel representava a nossa salvação. Sim. Quando Deus nos deu a salvação, a gente meio que não deu confiança, né? Primeiro Adão peca, daí depois, né, vem a questão ali, ele manda profetas, manda juízes e reis e aquela coisa toda, e nós não damos confiança. Aí, quando o noivo diz, agora eu vou pagar por esse anel, ele vem e morre numa cruz, vertendo sangue, por mim e por você. Ele valorizou esse anel, ele valorizou a salvação, certo? E aí o que ele faz? Agora sim, agora está consumado. Eu paguei por essa salvação, eu paguei por esse anel. Né? E repare que logo em seguida ele diz que a cor realçava, embelezava o brilhante. Qual é a cor, querido? Qual é a cor que você imagina que é esse anel? Na hora eu pensei, na hora, é a cor do sangue do Machia. É a cor do sangue dele. Embelezou esse anel. Né? Para mim, para você, essa salvação. A resposta é óbvia, né? É o sangue dele. Agora, quem é a noiva? A noiva sou eu, é você, que somos descuidados com a nossa salvação, que somos descuidados com o anel, com o presente que ele nos deu. E quem é o noivo? O noivo é o nosso Machia, Yeshua. É ele o noivo. Ele que nos deu a salvação, ele que nos deu o anel, ele que pagou para que eu e você fôssemos para a eternidade com o nosso eterno, com o nosso Hashem, com o próprio Yeshua. Nós estamos a um passo de estar lá, mas nós não podemos nos descuidar. Foque, querido. O objetivo desse vídeo aí é para que você foque no que é certo, não na festa. Festa, querido, a gente faz. Festa temos na Torá várias festas para fazer. Festa nós temos muita. Não é isso que ele quer. Ele quer que eu e você focamos. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Yeshua. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. Quando a essência és tu, Yeshua. Um abraço, fique com o Eterno e que Ele